E agora nós conversamos com o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que fará um balanço de 2021. Ótima tarde, senador. Muito bem-vindo aqui aos 60 Minutos de Notícias. Muito obrigado por falar conosco aqui nesse dia 24 de dezembro. Ótima tarde. Uma grande honra falar com todos vocês mais uma vez e espero aí ser esclarecedor nas respostas. Senador, nós já gostaria de começar primeiramente perguntando para o senhor quais foram os projetos ou as aprovações no Senado mais marcantes para o senhor ao longo desse ano de 2021 e, claro, como não poderia ser diferente, já pensando em 2022, saber do senhor como que estão as articulações de novos nomes para o Partido Liberal. Olha, a avaliação é super positiva. O Congresso Nacional fez um trabalho ímpar junto às mensagens que foram enviadas pelo Poder Executivo, tanto na abertura de espaço para créditos, né, na parte de infraestrutura. Nós apoiamos aí a lei do saneamento, o novo marco do saneamento básico, lei de liberdade econômica, agora o novo marco das ferrovias, cabotagem, quer dizer, muita coisa, em especial voltado para a infraestrutura, que sempre foi um gargalo do nosso país. O investidor chegava aqui e tinha muita preocupação, em especial com a insegurança jurídica. E isso o governo conseguiu resolver. Agora temos regras claras, vários leilões já aconteceram, tanto na infraestrutura como na parte de óleo e gás também, todos com grande sucesso, tirando o peso do Estado de cima desses grandes empreendedores, esses que geram os empregos, e ainda trazendo aumento de arrecadação para a União. Então foi um ano muito positivo, falei apenas algumas das várias iniciativas que foram aprovadas, que estão valendo a partir de agora. O resultado disso é que já temos mais de 700 bilhões de reais contratados pela iniciativa privada para que sejam aplicados aqui no Brasil, em todas essas áreas, como eu falei. Então, é uma prova de como o governo Bolsonaro resgatou a credibilidade perante os investidores, tanto aqui do Brasil quanto lá de fora. E nós estamos começando os trabalhos agora realmente partidários. Alguns senadores já, inclusive, já oficializaram a vinda para o PL. Então, comigo éramos 5. Parece que o senador, alguns senadores já estão aí assinados, como o Zequinha Marinho, lá do Pará. O Marcos Rogério está pensando se vem, o Roberto Rocha, o Eduardo Gomes, quer dizer, muitos senadores que estão ali bastante empolgados com a ideia de estar dentro do partido do presidente Bolsonaro e caminharmos juntos cada vez mais a partir agora do ano que vem. Então, a expectativa para 2022 é muito boa, as contas estão ajustadas, com toda a transparência, né, com toda a previsibilidade que é importante para que o mercado, né, possa formar o seu juízo de valor e continuar acreditando no Brasil. Cada vez mais mostramos que estamos longe de qualquer tipo de insolvência. Então, o Brasil, sem dúvida alguma, como eu ouvi, né, sou testemunha ocular das missões oficiais que foram feitas pelo presidente Bolsonaro, pelo menos na que eu estive presente junto com ele no Oriente Médio, todos os países, sem exceção, falando em ampliar os investimentos aqui no Brasil, até dobrar os investimentos aqui, porque são muitas oportunidades e a forma como está o câmbio torna o Brasil ainda mais atrativo para esses investimentos estrangeiros. Senador, nós temos aqui nos estúdios conosco o nosso comentarista Felipe Bueno, aqui na sede da Jovem Pan News em São Paulo, na Avenida Paulista, e também direto de Curitiba, nosso comentarista Paulo Pozonoff. Primeira pergunta que eu gostaria de redirecionar para o senhor é de Felipe Bueno. Senador, prazer falar com o senhor, muito boa tarde. Aproveitando que o senhor falou em trabalho partidário, trabalho político, já visando a 2022, como cidadão, como parlamentar e também como integrante de um partido, como o senhor vê a aprovação do fundão eleitoral, chamado fundão eleitoral? Olha, eu votei contra, o deputado Eduardo Bolsonaro votou contra também lá na Câmara, o presidente Bolsonaro já havia vetado, mas é uma força que o Congresso tem, né, de, na sua grande maioria, entender que é importante esse dinheiro público para ser usado em campanhas. Eu, particularmente, sempre defendi que houvesse a participação privada das pessoas doando, né, dos seus recursos particulares, seja para partido, seja para candidato. Mas eu acho que o trauma que aconteceu durante o governo do PT, em que as empresas elas eram forçadas a fazer doações de campanha, senão não tinham suas obras que eles tinham vencido licitações durante o governo do PT. Eles não teriam essa verba liberada. Esse jogo deu, sim, uma guinada, vamos dizer, nesse assunto, na legislação dentro do Congresso Nacional. Já que a realidade hoje aqui não há possibilidade de se fazer campanha com recursos vindos de empresas,
Esse que era o grande mote que abastecia as campanhas no passado. Eu nunca precisei desse dinheiro, nunca usei esse dinheiro de empresas, né? E agora também com esse fundão eleitoral, óbvio que isso, perante um momento de situação difícil financeira que o Brasil passa, faltando dinheiro para tudo, e a gente mesmo assim respeitando o teto de gastos, a grande parte da população não consegue compreender como é que você usa mais de 5 bilhões de reais, em torno de 5 bilhões de reais, para você investir, usar em campanhas enquanto está precisando. Aí estamos discutindo reajuste de servidores, né? Precisamos continuar investindo aqui em infraestrutura, a gente quer fazer alguma obra que seja importante, tem dificuldade, a parte que nós temos disponível de recursos no orçamento, de uso discricionário, são muito pequenos. Então é difícil a população entender, mas foi uma decisão do Congresso. A gente vetar na democracia, não tem o que fazer. O presidente fez a sua parte, vetou. Alguns têm acusado o presidente de não ter feito força para garantir que o seu veto fosse mantido, mas não é verdade. Quem procurava o governo, os parlamentares que procuravam o governo, ou a mim, por exemplo, perguntavam qual era a nossa posição, eu era bem claro em dizer qual era a nossa posição, mas a maioria, a esmagadora, inclusive, entendeu diferente e optou por aprovar esse fundão eleitoral. E, mais uma vez, o cobertor é curto, né? Nós temos aí, por exemplo, a questão da Receita Federal, das bonificações que estão sendo discutidas e faltam recursos. Então, é óbvio que o nosso planejamento sempre foi o seguinte, aquilo que nós falávamos na campanha: menos Brasília, mais Brasil. E o Congresso participando de uma forma responsável diretamente do orçamento. Então, acho que ainda tem aí um prazo de amadurecimento para que o Congresso possa realmente definir quais são as prioridades, já que hoje no governo atual o Congresso tem muita autonomia e muita liberdade para mexer no orçamento. Mas então é preciso chegar no meio termo. Acho que foi demais, tiraram grande parte dos recursos que o Poder Executivo deveria sim ter a exclusividade de definir onde seriam aplicados, mas acho que isso faz parte do processo de amadurecimento dessa nova forma de fazer política com a participação transparente e direta do Congresso Nacional dentro do orçamento. Paulo Pozonoff. Olá, senador, prazer falar com o senhor. Bem, o senhor falou em segurança jurídica, né? E aproveitando também para falar das tendências para 2022, a gente sabe que paira aí sobre a cabeça do presidente Jair Bolsonaro esse inquérito no STF de fake news, milícias digitais, esses termos aí que o STF inventou. Eu gostaria de saber se o senhor teme que o judiciário venha a querer influenciar as eleições em 2022, que deve ser um ano bastante tumultuado, né, nesse sentido, e se o senhor teme isso, teme que o judiciário possa tornar o seu pai inelegível? Eu não temo isso, acho que não tem nenhum maluco na alta corte do Supremo Tribunal Federal, bem como no TSE, de querer interferir no jogo democrático de uma forma tão absurda como essa, né? Dar um tapa no tabuleiro de xadrez, né, quando vê que está perdendo. Não é isso. Não acredito nisso. Esses inquéritos todos, eu não tenho a menor dúvida que o destino deles será o arquivamento. Não existe sequer tipificação penal de crime de fake news ou algo do tipo, né? Hoje, o que é considerado uma fake news, né? E é importante esse parênteses que eu vou fazer, né? Quem define o que é fake news? Hoje, quem define o que é fake news são, inclusive, alguns órgãos de imprensa que cansam de publicar fake news. Fake news não é só mentira, é distorção também das coisas como elas são noticiadas. Então não há nenhum temor com relação a isso. Nós sabemos que não fizemos isso. Até algum tempo atrás, qualquer coisa que você falasse que a vacina, por exemplo, não era 100% eficaz, você tinha sua postagem rotulada de fake news, né? Você era chamado de mentiroso, e hoje a gente está vendo que a realidade mudou. Ou seja, as pessoas que foram punidas lá atrás, né, tiveram algum reconhecimento, né, as punições que foram imputadas a eles, né, quem é que agora paga, né, por isso. Então, essa questão de fake news é, obviamente, uma parte da militância da imprensa que, a todo momento, o que o Bolsonaro fala, querem rotular de fake news. Se o outro fala a mesma coisa, não é fake news, ele se enganou, não, ele corrigiu. Então, esse clima de tentar tolir a liberdade de expressão, a liberdade de opinião das pessoas, eu acho que é muito negativo. E isso tem acontecido, infelizmente, por parte de um ou outro, mas eu entendo que esse tipo de problema tem que ser resolvido dentro de cada instituição. No Supremo nós temos 11 ministros, todos, né, pessoas adultas, responsáveis, com bom senso, e que tem que, em algum momento, sim, chegar, quando a gente vê um espírito de corpo por parte do Supremo, para se posicionar em relação ao tema, a gente não vê esse espírito de corpo na hora de tentar
né, pelo menos dar um limite para que um ou outro que está naquela Suprema Corte pare de ficar o tempo inteiro, sim, perseguindo. Pessoas um parlamentar que foi preso porque falou alguma coisa, né? Quer dizer, eu vi agora uma declaração na imprensa de um ministro de que quem desconfiar, quem falar mal da urna eletrônica está cometendo um crime, vai ser preso. Quer dizer, é um clima de ameaça, né, que eu nunca vi na história do Brasil. Estamos numa democracia, os poderes são harmônicos, independentes entre si, e é óbvio que isso dá uma agonia, isso dá uma sensação de impotência, porque a gente sabe que está do lado certo, a gente sabe que não está fazendo nada de errado, e ainda assim algumas pessoas, eu acho que elas mentalizaram que estão fazendo isso pelo bem do Brasil, para impedir que um ditador maluco chamado Bolsonaro tome alguma medida antidemocrática, e o que a gente está vendo é exatamente o contrário. Então, acredito muito na maturidade do Supremo para que eles, entre si, possam chamar a razão quem tem se excedido, botar o pezinho no chão de novo e deixar, né, com que a democracia continue acontecendo da sua forma natural, o presidente Bolsonaro sempre respeitando a Constituição e as instituições, e, infelizmente, a gente não vê em alguns momentos, né, do outro lado. Então, eu busco muito fazer esse diálogo, essa intermediação, mostrar, né, que o Bolsonaro é uma pessoa simples, humilde, uma pessoa correta, honesta, e que jamais passou pela cabeça dele qualquer tipo de chute no balde para desestabilizar a democracia. Não, ele quer ter tranquilidade, ele quer paz para governar, e, infelizmente, algumas vezes ele não está tendo. Senador, ainda dentro do orçamento previsto e aprovado para 2022, tem também um reajuste, né, para os policiais federais. Isso acabou causando uma série de consequências, inclusive a debandada dos próprios auditores fiscais, e ontem à noite a Receita Federal, então, anunciou uma greve, uma paralisação para a próxima segunda-feira. E já adiantou que isso pode causar algumas paralisações, né, aí na questão de importação e exportação, e a gente sabe que isso afeta diretamente o agronegócio brasileiro, que depende da importação de insumos. Como que o senhor acredita que isso vai ser resolvido? Bom, em primeiro lugar, lamentar essa postura desses auditores da Receita. Né? Não é possível que eles não tenham a sensibilidade de entender o momento que o Brasil está passando. Né? Se o governo precisa separar ali algo de torno de 2 bilhões, né, que perto da folha de pagamento do funcionalismo público como um todo é nada. É nada, não dá para dar reajuste grande para ninguém, não dá para resolver a vida de carreira nenhuma no serviço público. E é óbvio que o presidente Bolsonaro, por ter uma história de vinculação muito grande aos policiais, ele, na condição de presidente, gostaria de fazer dessa forma. Mas é muito pouco. Eu também tenho que reconhecer, e eu sou testemunha ocular disso, que havia sim um acordo para que houvesse o pagamento da bonificação, que é o que eles estão pleiteando aí, aos auditores da Receita Federal, que, se você também olhar no todo do orçamento, não é algo altamente impactante. Né? Então, eu acho que isso, não sei qual vai ser o desfecho disso, eu estou no Rio de Janeiro, não conversei com o presidente Bolsonaro ainda, que estava tirando alguns dias merecidos de férias, já que ele trabalha de domingo a domingo, mais de 15 horas por dia, todos os dias, e desencontramos, não encontrei com ele pessoalmente ainda, não tive a oportunidade de conversar, mas eu acredito ali que vai chegar a algum consenso, né, porque é muito pouco e você não vai dar para caminhar para uma solução para dar reajuste para todo mundo. Isso aí é impossível. Então, ou você vai, né, garantir esse reajuste, esse valor que possa ser dividido entre as duas categorias, mas aí vão aparecer outras categorias que também merecem do mesmo jeito, e isso, né, vai gerar um impasse. Isso foi pensado, sim, antes aí de se pedir que houvesse essa separação desses recursos no orçamento. Mas vamos ver qual vai ser a decisão. O ministro Paulo Guedes tem conversado bastante com o relator do orçamento, o deputado Hugo Leal, com o presidente Bolsonaro, e eu não acredito que haverá grandes impactos, e fica aqui o meu apelo. O próprio presidente Bolsonaro já falou que esse recurso, a decisão sobre isso, já que gerou esse impasse, a decisão sobre o que vão ser feitos com esses pequenos recursos, né, que em tese iriam para os reajustes policiais, a decisão vai ser tomada a partir do ano que vem. Então não adianta eles ficarem em paralisação uma semana, 2, um mês, porque nesse momento de grande dificuldade ainda vem mais essa, né, de atrapalhar o bom funcionamento do nosso país, agora que a gente começa a dar aí o indício de uma arrancada da economia, grande geração de empregos, aberturas de milhões de novas empresas. Quer dizer, eu acho que eu quero acreditar no bom senso das pessoas que estão à frente aí desse movimento na Receita Federal, que pensem um pouquinho no contribuinte, no desenvolvimento do país,
né? E não tenho certeza, tem um salário que não tem ninguém passando fome na Receita Federal, vamos combinar. Ela não precisa botar a faca no pescoço desse jeito e prejudicar tantos milhões de brasileiros por causa de um reajuste que é merecido, mas que no momento é impossível de se dar a todas as categorias ao mesmo tempo. Muito bem, nós conversamos então com o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Senador, mais uma vez, muito obrigada por nos atender aqui na véspera do Natal, no dia 24 de dezembro. Eu que agradeço, um Feliz Natal abençoado a todos os brasileiros.